Você já tentou ser alguém que não é, só para esconder a dor que carrega? E se eu te falar que por trás da frieza de um cavaleiro havia um coração partido, congelado pelo luto? Hoje vamos mergulhar na alma de Yoga, o cavaleiro de Cisne, e descobrir como a sombra do seu mestre o afastou de si mesmo. E esse é a sombra do mestre, a busca pela própria identidade. No universo de Cavaleiros do Zodíaco, Yoga surge como um guerreiro do gelo, com um olhar distante, poucas palavras e uma determinação inabalável. Mas será que ele sempre foi assim? Na verdade não. No mangá, o mestre direto de Yoga é Camus de Aquário, um cavaleiro que representa o ápice da frieza e da lógica. Já no anime, há uma figura intermediária, o Mestre Cristal. Mas mesmo com essa presença, é Camus quem molda de verdade a alma do jovem de Cisne. E Yoga não quer apenas vencer batalhas, ele quer ser como Camus, quer ser frio, quer parecer inatingível, porque no fundo ele acredita que ser implacável é a única maneira de sobreviver à dor. Essa busca por se tornar o mestre idealizado não é só uma questão de aprendizado, é uma fuga. Yoga carrega um luto profundo, a morte da mãe, que permanece congelada no fundo do mar da Sibéria. Ele visita o local onde ela está presa no gelo, sempre sozinho, sempre em silêncio. Mas essa frieza que ele veste como uma armadura não é dele, é uma persona, uma máscara psicológica, um mecanismo de defesa para não desmoronar. É como se dissesse: se eu parecer forte, não vão ver que eu estou quebrado por dentro. Essa é a armadilha da idealização. Ao querer ser como Camus, duro, impassível, até cruel, Yoga acaba se afastando da própria essência. Ele não percebe que, ao sufocar sua dor, está sufocando também sua verdadeira identidade. E aí fica a pergunta: quantas vezes a gente também tenta ser como alguém que admiramos, só para esconder o que mais nos machuca? Imagine você estar diante da pessoa que mais admira e ouvir nos gestos e nas palavras que ela não acredita em você. Na casa de Libra, Yoga vive o seu primeiro grande colapso emocional. É ali que Camus, seu mestre, ou melhor, o homem que ele aspira a se tornar, surge, não como um guia, mas como um obstáculo. Sem avisos, Camus intercepta Yoga e o aprisiona dentro do esquife de gelo, uma técnica mortal, selando-o em um estado de morte aparente. Mas Camus não age por ódio, não é crueldade, é uma misericórdia distorcida. Ele vê em Yoga uma fraqueza que, segundo sua visão do mundo, o condenaria à derrota e talvez à morte real. Camus acredita estar salvando o discípulo de um destino trágico. Melhor congelar agora do que morrer por não conseguir matar seu próprio coração. Só que para Yoga é como se o chão sumisse. Aquele que ele idolatrava, aquele que representava a força que ele queria alcançar, acaba de declará-lo inimigo. E esse momento é devastador, porque não é apenas um golpe físico, é uma quebra na alma. A idealização de Camus começa a ruir. Yoga percebe pela primeira vez que não basta imitar a frieza, porque aquela frieza não o acolhe, não o protege. Ela o julga, ela o rejeita. Esse é o verdadeiro ponto de virada. Até então, Yoga era um garoto tentando ser como um mestre. A partir desse confronto, ele começa a se perguntar: e se eu nunca for suficiente para ele? E se a dor que tento esconder for justamente o que me torna fraco aos olhos de quem mais admiro? Camus não congela só o corpo de Yoga. Ele congela um sonho, uma crença, uma identidade. Mas o que Yoga ainda não entende, e vai descobrir depois, é que esse rompimento era necessário, porque antes de se tornar forte de verdade, ele precisa se libertar da sombra do mestre. E essa é a dor mais difícil de aceitar, perceber que às vezes o amor mais cruel vem de quem mais te quer ver forte. É o início de um novo Yoga, não mais um reflexo de Camus, mas alguém prestes a descobrir o próprio caminho. O frio que o prende também começa a forjar a libertação, porque no silêncio do gelo começa a nascer a sua verdadeira voz. Você sabe o que acontece quando tudo para? Quando nem os átomos conseguem mais se mover? Essa é a definição do zero absoluto. Menos 273,15 graus. A menor temperatura possível. Ponto em que toda vibração atômica cessa. O silêncio absoluto da matéria. E é justamente esse poder que Camus exige que Yoga alcance. Para um cavaleiro de bronze vencer um cavaleiro de ouro, não basta a força bruta. É preciso superar o limite, romper com a própria humanidade. E Camus, ao ensinar sobre o zero absoluto,
está dizendo exatamente isso. Se quiser vencer, mate o sentimento, congele o coração. E aqui nasce o paradoxo mais cruel da jornada de Yoga. Ele quer proteger Athena, quer proteger seus amigos, mas para isso precisa abandonar justamente o que motiva, o amor que sente por eles. Camus acredita que o sentimentalismo é um fardo, algo que enfraquece o cosmo. Para atingir o auge da técnica, Yoga teria que se tornar um guerreiro vazio, de afeto, frio, impassível, letal. Mas será que é isso que o torna mais forte? Dentro de Yoga, duas forças se chocam. O garoto que chora diante do túmulo da mãe e o cavaleiro que treme diante da responsabilidade de proteger o mundo. Ele não quer se tornar uma arma, mas também não quer falhar com quem confia nele. Essa é a verdadeira luta, não contra outros cavaleiros, mas contra si mesmo. O caminho até o zero absoluto não é só uma questão de técnica, é uma travessia emocional. Yoga precisa entender que a dor não é inimiga, que o amor que sente não é fraqueza. A chave está em transformar o luto em força, o sentimento em combustível, a saudade em chama que aquece seu cosmo, mesmo nas profundezas do gelo. O zero absoluto não deve ser o fim da emoção, mas o ponto de equilíbrio entre sentir e não se deixar dominar. E quando Yoga começa a entender isso, ele não será apenas um discípulo tentando imitar um mestre, será um guerreiro com identidade própria. Toda jornada tem um momento de ruptura, um instante em que não há mais como voltar atrás. Para Yoga, esse momento acontece na casa de Aquário. Ali, ele não enfrenta apenas um cavaleiro de ouro, ele enfrenta o próprio criador de sua persona. Camus, o mestre, Camus, o ideal, Camus, o pai simbólico. A luta entre os dois é brutal, gélida, quase silenciosa. Não há gritos de ódio, não há raiva, só a inevitabilidade, como se ambos soubessem que esse duelo precisava acontecer. Camus leva Yoga ao extremo, empurra seu discípulo até o limite da dor, da exaustão e do controle emocional. Tudo isso com um único propósito: fazer Yoga atingir o ponto máximo da execução Aurora. O mesmo golpe que Camus domina, o mesmo golpe que agora precisa ser superado. Psicologicamente, esse combate é um rito de passagem. Yoga está vivendo o arquétipo universal de matar o pai para nascer, mas não matar no sentido literal, matar a dependência, matar o reflexo, romper com a sombra para emergir como um novo ser. E é isso que torna essa batalha tão dolorosa. Yoga não está derrotando o inimigo, ele está sepultando o elo com o seu mestre. Ele está dizendo: eu preciso ser mais do que você. E no momento final, os dois disparam a execução Aurora. Ao mesmo tempo, é como um espelho quebrando, como se pela última vez fosse um só. Mestre e discípulo, pai e filho, sombra e luz. Camus cai, mas cai sorrindo. Ele sabe que seu discípulo o superou. E pela primeira vez não há julgamento, só aceitação, só orgulho. A vitória de Yoga é agridoce. Ele venceu, mas perdeu. Ganhou poder, mas carrega o peso da perda. O gelo que antes era prisão, agora é herança. Camus vive nele, não como um modelo a ser copiado, mas como parte de quem ele é, para sempre. Yoga nasceu ali, naquela casa, naquele duelo, naquele luto. Depois da dor, vem o entendimento. Yoga sobrevive à casa de Aquário, mas o garoto que entrou ali não é o mesmo que sai. A sombra do mestre foi superada, o reflexo finalmente quebrado. Agora ele é algo novo, algo próprio. Mas, curiosamente, é nesse momento, no instante que Yoga deixa de tentar ser como Camus, que ele se torna digno de herdar a armadura de Aquário. Não por obediência, não por imitação, mas por merecimento. Yoga entende, enfim, que a verdadeira força não está em apagar os sentimentos, mas em usá-los com sabedoria. O que antes era luto paralisante, agora é memória transformadora. O que antes era dor crua, agora é direção. Ele continua sendo quem sempre foi, leal, sensível, humano, mas agora ele domina o frio sem se congelar por dentro. Ele aprendeu que o gelo pode ser arma, escudo e ponte, nunca prisão. Yoga encontra o equilíbrio entre o cosmo e o coração, entre o guerreiro e o filho, entre o homem e o legado. Ele não é mais o eco de Camus, é Yoga por inteiro. E talvez nesse processo ele tenha descoberto que o verdadeiro mestre não é aquele que molda, mas aquele que permite ao discípulo se reinventar.
A armadura que veste não é só de aquário, é feita também de perda, coragem e perdão. Ele não matou o sentimento, ele o transformou. Mas isso foi o que eu vi na minha tela. E você, o que viu? Se esse vídeo fez sentido para você, de alguma forma te tocou, deixa o like, isso ajuda o canal a continuar trazendo reflexões como essa. E se ainda não é inscrito, se inscreve agora. Aqui a gente sempre busca o lado humano por trás das lutas. E se quiser continuar nessa jornada emocional, clica no vídeo que está aparecendo na tela agora. Aqui no canal eu falo sobre dualidade de outros personagens icônicos ou como às vezes a maior batalha acontece dentro da gente. Obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.